Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 6 e 7. Olá, herdeirinhos e herdeirinhas de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. Obrigado por tua presença aqui em nosso canal Declarando Vida. E hoje nós queremos meditar um pouco, nesse momento, sobre o apóstolo, o discípulo Pedro. Nós vemos aqui que no último capítulo de Marcos, quando Jesus havia ressuscitado, as mulheres foram ao sepulcro com as especiarias para ungir o corpo de Jesus. Mas quando elas, preocupadas ali, quem removeria aquela pedra, quando elas veem a pedra já está removida e tem um jovem com roupas brancas sentado ali à direita, onde Jesus havia sido colocado, e elas ficaram amedrontadas, muito medo. Que seria aquilo? E nós vemos que aquele era um anjo do Senhor, um anjo vindo dos céus para trazer para elas uma mensagem, que Jesus já não estava mais ali, que ele havia ressuscitado. Mas interessante, queridos, é que esse anjo diz assim: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Por que ele cita o nome de Pedro e não dos outros discípulos? Talvez ele deveria citar o nome de todos eles, mas não, ele cita o nome de Pedro. Porque Pedro, naquela hora, ele não estava tão somente com medo e frustrado e decepcionado porque Jesus havia morrido. Mas Pedro estava com medo, frustrado, decepcionado, com vergonha, angustiado, porque ele havia negado o Senhor. Nós vemos em algumas outras passagens do Evangelho que Jesus havia dito aos discípulos que ele morreria, que ele haveria de ser entregue, que ele ia ser crucificado. E Pedro fala assim: não, Senhor, que isso não te aconteça. Nós vemos que Pedro tinha os seus altos e baixos. Tinha hora que ele tinha revelação de Deus sobre quem era Jesus, que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, e ao mesmo momento também dava lugar, de repente, passou um pouquinho, Pedro já agia na carne, falando: não, Senhor, o Senhor não vai morrer, não vai te acontecer isso. E Jesus já repreendia, já discernia ali que Pedro estava dando voz àquilo que o diabo estava soprando no ouvido dele. E a gente vê que quando Jesus diz aos discípulos: todos vocês vão me abandonar. Pedro fala: não, Senhor, com o Senhor eu vou até a morte. Daí ele fala assim: Pedro, você está falando isso? Você vai me negar. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. E Pedro fala: não, Senhor, eu não vou fazer isso. Mas ele acaba fazendo. Quando Jesus, no momento em que talvez mais precisasse de alguém ali junto com ele, Pedro nega, diz aquelas pessoas que não conhecem o Mestre, e 3 vezes ele faz a mesma coisa. E nos evangelhos diz assim que quando Jesus olha para ele, quando Pedro termina de negar pela última vez, ele olha para ele recebe aquele olhar de Jesus. E Pedro sai e chora amargamente. Um choro de arrependimento, um choro de tristeza, um choro de decepção consigo mesmo, de uma frustração tão grande. Saber que o meu melhor amigo, aquele que me ama tanto, aquele que fez tanta coisa por mim, que fez tanta coisa pelas pessoas, que curou tantos, ressuscitou, transformou vidas, restaurou lares. Eu fiz isso com ele.
Então Pedro naquele momento estava tão decepcionado consigo mesmo. Mas quero dizer uma coisa para você, que mesmo no meio de toda a sua decepção, de toda a sua frustração com você mesmo, que talvez você fez algo que foi negar o Senhor. Quando nós negamos o Senhor? Nós negamos o Senhor muitas vezes quando nós deixamos de dar testemunho dele, quando nós deixamos muitas vezes de fazer aquilo que é bem e fazemos o mal, ou muitas vezes quando nós nos calamos diante das coisas más que as pessoas fazem para os outros. Tem tantas formas da gente negar o Senhor, mas quero dizer uma coisa para você, que Deus não desistiu de você. Talvez você está frustrado com você, com o seu ministério, com o seu chamado, talvez o seu chamado pastoral, seu chamado ministerial. Talvez você trabalhava na casa de Deus e você fez alguma coisa que você ficou tão frustrado com você mesmo que você resolveu deixar tudo. E foi isso que aconteceu com Pedro. Nós vemos que ele desiste, ele volta a pescar. E lá em João 21, fala a restauração de Jesus ali, o relacionamento dele, o amor dele por Jesus é declarado. Quando também Jesus pergunta a ele 3 vezes se ele o amava. Então, os céus, o anjo veio com o nome de Pedro, dizendo, olha, diga aos discípulos dele e a Pedro. Por quê? Para que Pedro se lembrasse do amor de Jesus por ele, independente do que ele tinha feito, independente da posição que ele tinha tomado naquele momento tão ruim, que o amor de Jesus por ele ainda era o mesmo. E é isso que eu quero dizer para você nessa manhã, é isso que Deus te diz nessa manhã, que o amor de Jesus por você ainda é o mesmo. Você se frustrou, você se decepcionou, você talvez está amargurado, está rancoroso, está talvez tentando aí no teu coração querendo desistir de tudo, mas Deus não desistiu de você. Ele é aquele que te restaura e ainda persevera com toda a graça e misericórdia dele no teu chamado, no amor dele, pela graça, pela bondade dele sobre a sua vida. Deus não desistiu de você. Dê um passo para Jesus. Se você errou, peça perdão. A palavra do Senhor nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas não fuja do Senhor. O amor dele por você é muito grande. E ele não desistiu. Talvez pessoas tenham desistido de você. Talvez você mesmo desistiu de você. Mas Jesus ainda continua acreditando e ele conhece o teu potencial. Aquilo que ele colocou em você, os dons e os talentos. E ele acredita, ele crê, ele sabe, ele vê todas as coisas que você consegue. E eu quero orar por você nesta hora. Orar para que a tua vida seja restaurada. Orar para que você fique de pé, na total dependência desse Deus maravilhoso que te ama e tem um plano especial e maravilhoso para a sua vida. Pai, Deus de amor e bondade, nós queremos nesta hora em tua presença pedir perdão pelos nossos pecados, pelas vezes que nós também te negamos, pelas vezes que nós também, Senhor, deixamos de, muitas vezes, reconhecer o Teu nome diante, muitas vezes, de situações. Deixamos de demonstrar o exemplo de um cristão. Deixamos, muitas vezes, de demonstrar o amor do Senhor às pessoas. Perdoa-nos, Senhor, por toda a omissão. Perdoa-nos, Senhor, por toda a negligência. Perdoa-nos por todos os nossos pecados, nossas falhas. Restaura o coração decepcionado. Restaura o coração frustrado. Levanta o que está caído, abatido. Senhor, pessoas que talvez pensem aí consigo mesmas. Eu nunca mais vou me levantar. Mas o Senhor é poderoso para restaurar e para dar novos começos àqueles que buscam a Tua face. Espírito Santo,
Tu és o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, traz vida ao vale de ossos secos. Pessoas que estão tão secas espiritualmente, restaura, aviva, vem com o teu fogo, a tua glória, a tua presença, levantando esse pastor, esse homem de Deus, essa mulher, essa missionária, essa pessoa que tinha um ministério de louvor, essa pessoa que tem um chamado diante de ti. Restaura, põe de pé novamente, porque ainda que as pessoas não deem nada por esta vida, ainda que as pessoas estejam, Senhor, talvez frustradas com ela, e ela mesma talvez está decepcionada consigo, o Senhor é aquele que pode levantar aquele que está caído. Muito obrigado, Pai, pela restauração, pela transformação, pela libertação. Obrigado por novos começos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz novas todas as coisas. Dá um novo ânimo a essa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Cura o corpo, cura a alma, cura o espírito dos seus filhos, cura as emoções, o psicológico. Traz uma restauração completa que somente o Senhor pode fazer. No nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Obrigado, queridos. Talvez você está aqui no nosso canal, mas você ainda não é inscrito. Eu peço a você que se inscreva, que ative o sininho para receber as notificações quando nós estivermos postando novos vídeos para o canal. E também compartilhe, deixe o seu comentário. Eu quero agradecer de coração aos amigos e irmãos que têm deixado os comentários nos vídeos. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.